tornar. Você quer ver uma coisa linda sobre aquele filho pródigo, lá de Lucas 15? É a coerência daquele pecador, não é? Porque até para ser um pecador o cara tem que ser homem, né? Tem que ser coerente. E aí o que aconteceu? Primeiro ele teve a coerência de não ficar ficando em casa pedindo a Deus todo dia que o pai morresse, para ele herdar a herança. Ele logo disse: escuta, pai, eu não vou ficar aqui desejando a tua morte. Você está tão forte e eu estou afim da grana e não estou querendo ficar aqui. Dá para até antecipar? Foi uma coisa horrorosa no primeiro século ele ter dito isso. Era, do ponto de vista cultural, quase que enfiar a faca no pai. Mas foi um pecador honesto, muito mais honesto do que o irmão mais velho, que desejava a mesma coisa. A prova disso é de que ele herdou tudo quanto, o dobro do que o mais novo herdou, porque o pai lhes repartiu os bens, mas o pai não morreu, ficou em casa, e o filho mais velho ficou lá, sem usufruir nada do que já tinha sido dado a ele pelo pai, porque o pai ainda estava vivo. Mostrando o impedimento dele de usufruir o que o pai já tinha dado enquanto o pai vivesse. Ou seja, ele é que desejava todo dia que o pai morresse. O outro não, o outro queria a grana, não que o pai morresse. Ele não queria era ter que ficar pensando e associando o dinheiro à morte do pai. Foi extremamente mais honesto. E se foi, para onde ele foi? Para uma terra distante. Porque sacanagem se faz longe da casa do pai, da mãe. Quem quer que queira surtar, vá surtar o mais longe possível, pelo amor de Deus. Poupe os seus familiares da sua maluquice. Eles não têm nada a ver com as suas tentativas de suicídio. Poupe-os. Covardes é que não fazem isso. Covardes é que ficam azucrinando pai e mãe, chegam bêbados todo dia para casa daquele pai, daquela mãe, vomita tudo ali. Chega, leva tudo que é prostituta, dorme lá na porta, a mãe chora, meu filho, e o cara tá lá. Isso é um covarde, bicho. Se eu pego um cara desse, graças a Deus, um cara desse não nasce meu irmão. Cai. Sabe? Porque senão eu pego pelo rabo, ele não vai fazer isso com a minha mãe nem com meu pai. Eu vou levá-lo para terra distante e deixá-lo lá. Vai aprender a ser pecador macho, cara. Mas não vai ficar aqui comendo as meninas da igreja, com safadezinha na igreja, ficando aqui tirando onda na casa do papai, pegando as empregadinhas do reino. Ah, esse sujeito não se apresente diante de mim, porque diante de mim você não se cria, eu te abomino, abomino o que você faz, seu covarde. O pródigo teve a pecadora decência de por moto próprio ir para uma terra distante. Poupou os olhos do pai do escândalo da sua idiotice. Até para pecar o cara tem que ter um mínimo de honestidade e de coerência pessoal e de respeito com quem não tem nada a ver com aquilo. São escolhas minhas. Eu tenho que aprender a viver com as consequências dela. Aí ele foi, caiu na promiscuidade, pegou tudo que a mulher que quis, comeu todo mundo, bebeu tudo, traçou dos melhores alimentos, se hospedou nos melhores lugares, teve e pagou as noitadas mais malucas. Enquanto a grana deu, o cara tirou todas as ondas possíveis em Ibiza. Ibizou geral. Foi para Ibiza. Saint-Tropez. Saint-Tropez já tá quase coisa de santo. Ibiza é onde o bicho tá pegando. É hard. Ibiza é hard. É onde o bicho tá pegando. Hardcore. É onde você vê um cara com uma coleirinha no pescoço andando pelado na rua, com o outro segurando ele e dando chicotada na bunda. É Ibiza. Isso, é rolezinho na calçada. É. Rolezinho Ibiza é assim, né? Então, foi pra Ibiza o bicho. Aí acabou o dinheiro todo, acabou virando guardador
de leproso no leprosário, de Ibiza, em qualquer coisa. Era limpador de meleca na UTI dos abomináveis. Alguma coisa que para ele fosse completamente impossível e inimaginável de fazer. Era o cara, o sugador de pus no hospital em falta de energia elétrica. Equivalente a, para um judeu se tornar porqueiro, criador de porcos e comer a babugem dos porcos, porque lhe faltava o que comer. Comia as alfarrobas. Bom, esse cara caiu em si, porque tinha ainda só um homem dentro dele. Ele não se esquizofrenizou como o irmão mais velho, que ficou em casa desejando a morte do pai e sendo o herdeiro, amando com ódio. Não, ele não sofreu essas divisões, ele andou em linha reta. Por isso, na hora também da reflexão, a reflexão foi um loop. Dele para ele se reencontrou. Ele não tinha que saber qual deles ele era. Ele tinha sido um cara só. Aí ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai. É um cara que continuou sabendo quem era o pai, quem era ele, como era o trato na casa do pai. Uma pessoa que não teve multiplicação de eus. E o texto bíblico Jesus usa na parábola, que ele conta em aramaico, e o texto aqui escrito em grego, tanto em aramaico quanto em grego, é a mesma ideia, a mesma expressão mesmo. O texto traduzido para o português diz assim: caindo ele em si. Que é a coisa mais maravilhosa que tem. Voltando para ele. É o cara cair em si. É a queda mais bendita do mundo. É quando você cai em si. Você volta a si. É quando a persona autônoma vem e se funde em harmonia com o eu abandonado e se rende a ele e discerne que aquela é apenas uma interpretação falsificada, são ensaios contra o eu real. Aí o indivíduo volta, se abraça, se assume, aí ele tem um eu, ele tem um pai, ele tem uma casa, ele tem um caminho, ele tem redenção. Agora, se você existe só produzindo personas, interpretações, se você é um ator da espiritualidade, se você chora quando quer, se você fica sublime quando deseja, se você aprendeu todas as caras e bocas e todos os modos da vida, mesmo que seja supostamente em adoração performática diante de Deus, pode ficar sabendo, você já se perdeu, a sua alma está perdida. É no santuário, em adorações performáticas, que a gente se luciferianiza muito mais rapidamente do que num bordel. Foi assim com Satanás, é assim com você, é assim comigo. Falsidade na presença de Deus é o que mais me distancia do meu eu real. Ninguém fica mais distante do eu real do que um fariseu cego e contínuo na devoção que fala de si para si mesmo, como Jesus definiu a espiritualidade dos fariseus. Lá no fariseu e no publicano orando no templo, fariseu orando de si para si mesmo, falando de si para consigo mesmo. Essa espiritualidade é a espiritualidade da morte. É a espiritualidade egótica, é a espiritualidade narcisística, é a espiritualidade da persona que Deus não conhece, é a espiritualidade do lobo, do disfarçado, do fariseu, do teatralizado, do que tem cara para mostrar para os outros, mas não tem um eu para Deus. Deus não conhece a sua máscara. Deus tem uma impossibilidade essencial. Deus não tem relações pessoais com aquilo que não é pessoa.
Por isso Deus não tem relações pessoais com personas. Personas não são pessoas, são hologramas. Deus só tem relações pessoais com pessoas. E para haver uma pessoa tem que haver a desistência das personas. Por isso, não apresente a sua persona diante de Deus, dizendo: eu curei, eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu profetizei, porque o Senhor dirá a sua persona: eu nunca te conheci. Ele só conhece pessoas que entram no quarto, que adoram em secreto, que têm o Pai em secreto, que até quando pecam, pecam com sinceridade de eu, na presença de Deus, e não na disfarçatez. Até no erro, decidem errar na retidão da sua própria convicção de engano, mas sem transferir nada para ninguém e assumindo a própria responsabilidade. Esses têm salvação. Os demais, quem sabe? Apenas quem sabe. Apenas quem sabe. Jesus, por favor, por favor, acorda-nos agora, porque a maioria de nós, de fato, não tem um eu para ti. Não tem nenhum eu para ti. A maioria de nós ficou perdida nas muitas caras, nos muitos disfarces, nas mutações, nas trocas. A maioria de nós entrou nesse mundo de mudanças, de caras, de conveniências, de adaptações, de mimetismos, e perdeu o ser. Por favor, Espírito Santo, permite que o que foi dito aqui, que é evangelho mesmo, esteja entrando como espada afiada de dois gumes e permitindo que cada um se enxergue, especialmente naquelas sutilezas que só o teu Espírito pode trazer revelação. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.